O programa Visão Geral do Canal 14, que tem a produção do publicitário Fernando Dutra, a direção da jornalista Eliane Rodrigues. Hoje nós estamos recebendo uma pessoa extremamente gabaritada para a gente falar um pouquinho de um problema mundial, né? E quando se fala do problema mundial, eu lembro do coronavírus. Nós estamos recebendo Júlio César Gomes da Silva, ele que é enfermeiro e é diretor de assistência da Santa Casa de Anápolis, que tem 75 anos de relevantes serviços prestados, não só à comunidade anapolina, eu poderia dizer a comunidade goiana e brasileira, por que não? Nós temos que entender que Anápolis vai completar 114 anos. E a Santa Casa está aí, dando esperança, atendendo o pessoal há 75 anos. Quer dizer, é uma história de esperança, de vitórias. Não é por aí, ô Júlio César? Verdade. Paz e bem, muito bom estar com vocês. E realmente, a Santa Casa, essa jovem senhora, aí há 75 anos, com a Sociedade Anapolina, nasceu como uma casa de sopa, servir sopa aos pobres. E hoje está aí cuidando da saúde na sua complexidade, com o envolvimento total à necessidade da população. Quer dizer, a sopa que era dada lá atrás transformou-se no alimento da esperança das pessoas, seria isso? Seria isso. O hospital, na verdade, como Hospital Menino Jesus, tendo seu primeiro pediatra, Dr. Henrique Santilo, tem um escopo de cuidar das crianças carentes. Ao dar sopa, via que as crianças eram as que mais eram prejudicadas, né, com a pobreza. Então começa a Dr. Henrique Santilo, né, Jonas Duarte, Zita Duarte, esse grupo, junto com o Frei Bernardo, começa então a cuidar das crianças. Fundam o Hospital Menino Jesus. Junto das crianças vieram os idosos, principalmente os do fundo rural, os da zona rural, né, que não tinham assistência médica, e aí vem as grávidas. Então, Santa Casa nasce com esse escopo, criança, idoso e grávida, né? Foi seu início de assistência na cidade de Anápolis. E hoje atende toda a Regional Pirineus, o estado de Goiás, e muitos fora do estado vêm para tratamento na Santa Casa. O interessante é que o senhor resgata nomes que, de uma forma direta, ajudaram a Santa Casa. Até quero acreditar, e o senhor talvez tenha mais subsídios para informar o nosso telespectador, de forma voluntária, ninguém recebia nada. Nada. São os membros da FASA, né? A FASA é a Fundação de Assistência Social de Anápolis. Então, os membros da FASA, eles não são remunerados. São beneméritos que emprestam o seu CPF para manter a instituição. E aí, esses nomes belíssimos, né, da história de Anápolis, que se doaram para essa fundação estar aqui até hoje, né? Além dos leigos, né, como Jonas Duarte, Zita Duarte, Ivone Ambrósio, Vilma Morim, temos também os frades, né? Frei Bernardo, Frei André Kim, Frei Chiqueba, Frei Chicão. Temos as irmãs franciscanas de Allegheny, com a irmã Judite, irmã Leia, irmã Patrícia, irmã Rita, e agora também a diocese. Assim que Anápolis tornou-se diocese, né, o primeiro bispo, Dom Epaminondas, Dom Manuel, muito presente na FASA, e agora Dom João e Dom Dilmo, com a sua presença conosco. Júlio César Gomes da Silva, ele que é diretor de assistência da Santa Casa. A maioria desses nomes aí que o senhor falou,
Já viajaram fora do combinado? Já. Viajaram fora do combinado. Lamentável, né? Lamentável. Mas deixaram também um excelente currículo de prestação de serviço, né? Verdade. Foi. Certamente. Certamente. Bom, o senhor, como diretor de assistência, o mundo foi assolado há um ano atrás com um bicho aí que veio bagunçar o coreto, vamos falar um pouquinho de gíria assim, da humanidade. Sim. A Santa Casa, como a maioria dos hospitais do mundo, não estavam preparados para isso. Posso falar isso? Pode. Não estavam preparados. Não estava. Quer dizer, de repente esse coronavírus, ele veio remodelar, eu posso assim afirmar, ou Júlio César, se eu estiver enganado, me corrija, por favor, certas atitudes médicas, seria isso? Sim. E esse Covid, como é que o senhor vê, ô Júlio César, como é que o senhor vê esse Covid, esse vírus, essa doença matando no mundo inteiro? Isso. Surgiu primeiro aquela notícia, né? Um vírus na China matando pessoas, né? E a ideia era que, isso não chega aqui, é muito distante, né? Mas de repente se torna real, né? Me lembro até hoje, né? O marco para nós, anapolinos, foi realmente receber os brasileiros aqui na base aérea. Bem lembrado. Né? E eu me lembro, sou diácono, né? Diácono permanente, eu estava celebrando na Capela Nossa Senhora Aparecida e eu rezava com o povo por esses refugiados, né? Que eles passassem bem a quarentena e pudessem voltar para suas famílias. E de repente, depois disso, começam casos e casos, né? E a Santa Casa se colocou à frente dessa situação e dessa pandemia à disposição naquilo que ela faz de melhor, que é a sua maternidade. Então nós nos propomos a cuidar das grávidas que viessem a surgir com Covid. No início foram muitas poucas, um caso aqui e acolá. Mas de repente uma desses casos teve piora, foi para a nossa UTI, percebemos que a gestação causa um mal enorme para a respiração da mulher com Covid. Houve a necessidade de interromper a gestação, tiramos o bebê foi para a nossa UTI neonatal. Infelizmente a mãe foi a óbito e infelizmente tivemos que entregar uma criança a um pai sem uma mãe. Isso foi muito doloroso para nós. Tem notícia desse garotinho ou garotinha até hoje? Tem, é uma mocinha, a nossa menina, né? Está com o pai, com os avós, sendo criada. Infelizmente a mãe partiu, né? Mas assim, a nossa alegria é de dar a criança à família. A nossa tristeza é da mãe não poder estar acompanhando a sua filha e seu esposo. Pois bem, de lá para cá, então, foram crescendo os casos, nós nos organizamos na nossa UTI, temos um isolamento específico para a grávida ou puérpera, montamos um centro cirúrgico específico para esse parto, temos a expertise com o recém-nascido, ele pode nascer com Covid ou não, mas temos o cuidado adequado, a maioria nasce prematuro, né? Porque a mãe não consegue esperar o tempo da gestação para ter o seu bebê, mas vimos então cuidando da grávida. E esse ano surgiu a necessidade de Anápolis de ter mais leitos de UTI. Então foi oferecido 10 leitos da nossa UTI, uma segunda UTI na Santa Casa, onde a Prefeitura de Anápolis assumiu o financiamento desses leitos e nós montamos o serviço. Então hoje a Santa Casa está inserida no atendimento a grávidas, puérperas e 10 leitos de UTI à Prefeitura de Anápolis, onde o sistema de regulação do município coloca lá o paciente que há a necessidade
e que não tenha disponibilidade de outro leito na cidade, principalmente na rede pública. E com isso também tivemos que montar um isolamento COVID dentro da Santa Casa, porque a nossa especialidade, a outra nossa especialidade é a oncologia. Os pacientes em tratamento oncológico chegavam com sinais e sintomas respiratórios e precisavam ser isolados. Então nós temos um isolamento COVID para esse perfil de pacientes da Santa Casa. O senhor, como gestor da Santa Casa, que conviveu e convive, agora está amenizando mesmo, Júlio César? Está declinando o gráfico, ou nós ainda estamos numa fase meio problemática? Ou está declinando? Sim, a percepção nossa dentro do hospital não é tão macro quanto as autoridades de saúde conseguem enxergar. Para nós continua chegando pessoas com sinais e sintomas do COVID. Nosso isolamento está com a capacidade de 80% ocupada, a nossa UTI está com os 10 leitos ocupados e ontem mesmo tivemos que fazer às pressas um parto também de uma mãe COVID. Então essa sensação ainda não chegou dentro do hospital. Meu Deus, quer dizer que nós estamos nessa situação grave ainda. E ainda dentro da Santa Casa, sim. O senhor, como gestor, nós estamos entrevistando com muita honra para o Canal 14 o enfermeiro Júlio César Gomes de Souza, da Silva, ele que é diretor de assistência. Como gestor, como é que o senhor viu e vê ainda essa onda, vou dizer assim, de assalto praticado por algumas pessoas, eu vou dizer, desqualificadas, roubando oxigênio, leitos, aparelhos respiradores? Como é que o senhor viu isso tudo? A gente pensa que o ser humano não chegaria a tanto, né? Aproveitando do outro, né? Isso. Vamos falar essa palavra, não, que eu até não gosto. Isso, verdade. Olha, nós tivemos uma dificuldade enorme no início, porque o centro do tratamento vem a ser o ventilador, né? O ventilador, a pressão e a volume. E nós tínhamos alguns ventiladores e tínhamos ventiladores estragados, né? Que ao longo dos anos foram estragando. De repente nós vemos pessoas, vemos empresas que queriam os nossos ventiladores estragados para consertá-los e devolvê-los a nós. Que maravilha! Que maravilha! Quer dizer, isso não é falado na mídia. Isso não é falado. E por outro lado, eu fiquei muito chateado ao ver, né, ventiladores novos que nunca foram utilizados. Um absurdo, não é um absurdo. Guardados ou sendo vendido clandestinamente, né? Superfaturamento em compras de ventiladores. E para nós aquilo é ouro, porque o paciente COVID ele precisa respirar. Quando ele não consegue respirar espontaneamente, o ventilador se torna o pulmão dele. É isso que mantém o paciente vivo. Então ficamos muito tristes. Pensar que o ser humano chega a isso. E vejamos medicamentos essenciais à vida desse paciente em tratamento. O medicamento custava R$5 a ampola. Hoje está mais de R$300 a mesma ampola. Por que tirar proveito numa situação dessa? Eu penso que era o momento da sociedade se unir e vender mais barato ainda do que R$5, porque o medicamento é essencial. Desculpa eu cortá-lo. Sim. Mas nós temos exemplos no mundo de que a sociedade se une, o empresariado se une e acaba baixando o valor de determinadas substâncias, né? Verdade. Água, medicamento. O interessante é que eu não vejo ninguém ir para o hospital Carandiru. Eles podiam mandar alguns lá para o hospital, internar alguns. Verdade. É um caminho. Lá no hospital Carandiru, propício. Em Brasília. É propício. Ah, meu Deus do céu, eu vou te falar, viu? Júlio César, eu peço até desculpa ao nosso telespectador, mas a revolta é grande, tem hora que a gente ultrapassa.
Como é que a Santa Casa sobrevive com a despesa? O senhor teria o número de funcionários fixos da Santa Casa hoje? Tá. Enfermeiro, maqueiro, vigia, cozinheiro? A Santa Casa está chegando ao número de 700 funcionários. 700 funcionários? 700 funcionários. Remunerados? Remunerados. Qual é a mágica aí, meu caro Júlio César? Ou não tem mágica? Ou não tem mágica? Uai, a nossa principal fonte de renda é o Sistema Único de Saúde. É o SUS. É o SUS. Nós oferecemos em torno de 80%, 90% do serviço ao SUS. Deveria ser 60%, mas ainda não conseguimos ajustar. Para conseguir sobreviver, a Santa Casa tem que atender 60%, 70% SUS, 40%, 30% privado, que é o convênio e o particular. O convênio e o particular está baixo. Nós precisamos ajustar isso para que o convênio, o privado, consiga sustentar o SUS. A tabela é defasada, mais de 20 anos sem atualizar a tabela do SUS. Imagina, uma consulta especializada, o SUS paga R$10, R$7 para o médico e R$3 para o hospital. Telespectador, desculpa pela minha risada irônica. Qual médico que vai querer atender consulta a R$7? Como o hospital consegue se manter recebendo R$3 por consulta? O pronto-socorro, um atendimento de emergência, nós chamamos GAI, né? Guia de Atendimento de Emergência, R$12 a tabela SUS é o pagamento. E nessa guia de atendimento tem a consulta médica, tem assistência de enfermagem, tem o medicamento, tem o procedimento que for ser feito. Então a tabela SUS é inviável. Daí a necessidade, então, do cofinanciamento, né, da sociedade, do privado. Então a Santa Casa atende PASGO, Unimed, tem o centro médico com consultas com preços mais populares. É a alternativa que temos para conseguir suprir o que o SUS não consegue pagar. Eu consegui entender o que é que a nossa produção fez sinal ali. Ele fez sinal o seguinte, a nossa produção perguntar para o senhor, quer dizer que aquela dona Mariazinha, que chega lá gestante, ela não vai para o Sírio-Libanês. Quem é que vai para o Sírio-Libanês, hein, José? É classe alta, né? É a classe... A politicalha, é isso? É, verdade. Quer dizer, será que o Sírio-Libanês também recebe R$3 por... não, por consulta. Meu Deus do céu. Quer dizer, deixa eu só voltar a enfatizar aqui para o nosso telespectador. A produção ficou satisfeita com a resposta, né? Então tá bom. R$10. Como é que é esses R$10, hein, José? R$7 vai para quem? Para o médico. E R$3 para a Santa Casa. A Santa Casa. Agora, como é que faz essa mágica aqui para pagar 700 funcionários? Pois é. Além da consulta, nós temos os procedimentos, né? Então, a Santa Casa teve que tomar opções no decorrer da sua vida. Hoje nós optamos pela oncologia, que é alta complexidade em oncologia, onde a tabela SUS é um pouco melhor. O que seria hoje? Esse um pouco melhor eu fico até assustado. Se paga 10, o que seria um pouco melhor aí, José? Sim, um pouco melhor, a consulta continua o mesmo valor, né? Mas o procedimento. Por exemplo, o paciente diagnosticado com câncer entra a quimioterapia. O SUS paga bem a quimioterapia. Vem a cirurgia oncológica, uma tabela diferenciada para cirurgia oncológica. A internação do paciente oncológico, a tabela é um pouco melhor. O paciente comum, sem ser oncológico, uma internação é em torno de R$400, a IH. Não importa o tempo que ele fique, de 3 dias a 3 meses é R$400. Diário? Não. O pacote. A IH, o procedimento, a internação. Ai, meu Deus do céu. O paciente oncológico, dependendo dos procedimentos, essa internação fica melhor. Pode chegar aí
a R$ 1.500 o pacote. Mas a conta, desculpa, a conta do custo-benefício não fecha. Não fecha, não fecha. Eu te dou um exemplo do nosso pronto-socorro. O pronto-socorro da Santa Casa, ele recebe R$200 mil da União, do Ministério da Saúde, para funcionar com porta aberta. R$200 mil mês. Com esses Precisa pagar energia. Pois é, com esses R$200 mil, nós devemos manter um cirurgião, um ortopedista, um clínico geral e um pediatra 24 horas. Além da equipe de enfermagem, serviço social, psicologia. Aí vem os insumos. Então, de 200 mil, só RH nós gastamos 530 mil. A conta não fecha. E ao longo dos anos, o déficit da Santa Casa gerou uma bola de neve e hoje a Santa Casa tem uma dívida, que ela sofre com essa dívida por conta desse mau financiamento do serviço público ao longo dos anos. Então, a Santa Casa, todas as Santas Casas do país sofrem com isso, porque o financiamento SUS é insuficiente. E nós que nos propomos atender os pobres, né, os necessitados, então temos que nos sujeitar a essa tabela. Ô, Júlio César, quer dizer que aquela figura dos gibis, o mandrake, ela também não faria muito efeito também, não? Não. Não faria? Não faria. É muito interessante. Meu Por Deus. exemplo, nós temos uma despesa enorme com alimentação. Em torno de 6 a 8 alimentações para quem está internado. Diário. E é muito interessante porque tem pessoas lá que é acostumado a almoçar e comer alguma coisa na volta do dia. Eles ficam entusiasmados. Nossa, tem café da manhã. Entre o café da manhã e o almoço tem um lanchinho. À tarde tem um outro lanchinho. Vem a janta. À noite, antes de dormir, tem um lanchinho. E aí eles perguntam, nossa, aqui a gente come muito, né? E eles se esquecem, desculpa de eu cortar, Sim, que às vezes eu me tranquilo. entusiasmo. Eles estão esquecendo do calor humano que está por trás disso. Por trás disso. Nessa pandemia, a Sociedade Anapolina se uniu e Olha que beleza. Que maravilha. Cestas básicas doadas à Santa Casa, né? Que maravilha. Pessoas da zona rural que faz a sua colheita para trazer para a Ceasa e separa caixas de verduras, frutas para a Santa Casa. Toda quarta-feira chega isso lá. Que depoimento fantástico esse seu. É belíssimo. Né? Ninguém sabe disso da cidade. Ninguém sabe. O Canal 14 está levando até os lares esse depoimento aqui fantástico do Júlio César. Quer dizer, a solidariedade, ela existe. Existe. Na prática mesmo. Senhoras beneméritas da cidade que ainda hoje fazem enxoval e deixam lá na Santa Casa a bolsinha com enxoval. As mães carentes que não têm enxoval, ao nascer o bebê, tem um enxoval ali belíssimo. Minha gratidão às senhoras do Rotary que fazem esse trabalho belíssimo. E agora elas se uniram e ofereceram produtos de higiene aos pacientes internados. O paciente interna, ele não tem um desodorante, ele não tem um sabonete, ele não tem um creme dental. Elas se uniram e fizeram um kit. Que ação fantástica, hein? Muito interessante. Que ação, quer dizer, isso precisa ser divulgado. E o Canal 14 tem a honra de trazê-lo aqui para mostrar para a sociedade, de uma forma geral, como é que é o dia a dia de uma Santa Casa no Brasil, quase igual ao sírio-libanês lá, né? Quase igual. Verdade. Né? Que hipocrisia, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Sim. Quando você falou da oncologia, quer dizer, a remuneração recebida do SUS, ela acaba compensando aquele déficit lá atrás dos R$10, não? Acaba, se soubermos gerir bem. Sim. Se soubermos gerir bem. Fazer mágica. Isso. Uma grande saída seria o cofinanciamento. A legislação do SUS deixa bem claro,
A União entra com um valor, o Estado entra com 50% desse valor e o município com 50%. Seria uma maneira de se aproximar mais ao real custo do serviço de saúde, né? Mas aí o Estado vem com suas dificuldades, o município também. Santa Casa é regional, acaba atendendo outros municípios e Anápolis tem dificuldade de assumir isso para outros municípios. Esses outros municípios, desculpa, colaboram com algum valor, não? Eles colaboram dentro, eles chamam PPI, né? Então eles colaboram direto com o Estado. Então, dentro do orçamento que vem para a Santa Casa, dizem que está embutido ali, né? Mas é um trâmite aí interno entre eles que às vezes o hospital tem dificuldade de entender. Só os órgãos públicos mesmos para terem esse entendimento. No meu modesto entendimento, entendo que seria bem melhor se a cidade A, B, C e D, cada uma, destinar sem mandar para o Estado. Sim. Mandaria direto para a Santa Casa, não, Júlio? Verdade. Hã? Agora tem exceção, mas, por exemplo, Pirenópolis, não tínhamos cidadãos pirenopolitanos, né? Isso. Todos nasciam na Santa Casa ou em Anápolis, né? Porque não tinha um hospital, uma maternidade lá. Pois é, hoje nós vamos trazê-lo aqui mais vezes, viu, Júlio César? Porque um prazer estar extremamente esclarecedor ou esclarecedora as suas colocações. A nossa produção ali, Júlio César, já fez talvez tenha passado despercebido por você, o programa quando é bom o tempo voa. Verdade. Né? Quando essa informação que você traz para o nosso telespectador. Então ele já fez um sinal ali que o nosso tempo está esgotando. Eu queria deixar o microfone, ou os microfones do Canal 14, do programa Visão Geral, para você fazer um chamamento, agradecer, sei lá, fique à vontade nesse final de programa para você passar uma mensagem como representante da Santa Casa para a sociedade, não só anapolina, mas principalmente ela. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria relembrar que no último domingo nós celebramos o Domingo da Misericórdia. E a misericórdia é a razão de ser da nossa Santa Casa. É uma casa santa de misericórdia. E misericórdia é esse olhar de Deus para nós, onde Ele dá o seu Filho único para ser um de nós e nos dar vida eterna, vida em abundância. Essa é a razão de ser da Santa Casa, dar vida, saúde em abundância àqueles que necessitam. Então, essa é a filosofia do nosso hospital. Estamos aí há 75 anos, nessa empreitada. Contamos com a ajuda da sociedade, contamos com a ajuda de todos. Precisamos nos unir para fazer o bem. E nós podemos, através da nossa espiritualidade cristã, através de tantos irmãos que se unem a nós, precisamos nos unir para fazer o bem. E nessa época de pandemia, mais e mais vemos pessoas necessitadas. Quem puder nos ajudar estará ajudando quem precisa. O internado, o necessitado, o doente, as mães que vão ter seus filhos, as famílias que serão completadas com a graça de uma nova vida. Então a Santa Casa está de portas abertas para receber você, a sua doação, para te atender. E quero chamar a atenção aquele grupo que tem um convênio, que tem um plano de saúde, que tem a condição de pagar um atendimento médico de saúde, a Santa Casa também tem o seu lado privado particular. E é esse lado privado particular que ajuda a complementar o SUS. Então, às vezes, as pessoas vão procurar os grandes hospitais particulares por não saber que a Santa Casa também atende particular. E a mesma qualidade, a mesma excelência que é dado ao SUS, nós damos ao privado, ao particular. Então, nos prestigie, olhe para o nosso centro médico, olhe para os nossos apartamentos. Nós estamos trabalhando num pronto-socorro, num pronto atendimento privado.
prestigie aquilo que é seu, para ajudar aqueles que mais precisam. Só para finalizar, quem que é o presidente da FASA hoje? Frei Marco Aurélio é o presidente da FASA, Irmã Aldenir é a nossa diretora executiva da FASA e o padre Cleiton Bergamo é o diretor-geral da Santa Casa. Parabéns a essa equipe, podemos dizer que essa equipe tem outra equipe harmoniosa trabalhando em favor do cidadão, aquele que necessita. Muito obrigado, viu, o Júlio César Gomes da Silva, ele que é enfermeiro e diretor de assistência da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. Muito obrigado. Muito obrigado, paz e bem a todos.